Olá, pessoal! Então, hoje eu trago para vocês um livro de um escritor que se tornou rapidamente um dos meus escritores favoritos da vida. E eu tô falando do Raymond Carver e do seu livro de contos What We Talk About When We Talk About Love, em português, De que falamos quando falamos sobre amor. E eu já comentei com vocês sobre esse livro aqui, acho que lá no Instagram. E sobre o Raymond Carver, já comentei também no vídeo de minhas próximas leituras, meta de leituras para os meses de março e abril. Vou deixar aqui em cima nos cards, lá embaixo na descrição para vocês. Falando sobre um outro livro que eu estou lendo, né? Já estou lendo, na verdade, do Raymond Carver. Mas esse daqui foi o primeiro livro do autor que eu li. E ele é, se não me engano, o livro favorito do Gabriel. Na verdade, o Gabriel ele tem vários autores que ele fala que são os autores favoritos dele, mais ou menos como eu também. Mas eu tenho as minhas convicções de que o Raymond Carver é o escritor, autor favorito do Gabriel. Inclusive, o conto favorito, na verdade, ele fala que é a peça de escrita, né? O texto favorito na vida dele é um dos contos que tá aqui nesse livro. E, na verdade, gente, eu não sei se eu já comentei com vocês, acho que eu postei lá no Instagram, que o Gabriel me deu esse livro aqui de Dia dos Namorados. Dia dos Namorados mesmo, não Valentine's Day, foi o Dia dos Namorados de 2023. Ele colocou aqui, ó, 12 de junho de 2023. Feliz Dia dos Namorados. Te amo. Achei muito fofo. E tudo a ver, né? What we talk about when we talk about love. De que falamos quando falamos de amor, bem no Dia dos Namorados. E ele me deu aqui esse livro, essa edição que eu acho muito legal, interessante. Só que não é um erro, tá? Um erro não. Não é um... como é que diz? Não é estragado, a capa não tá estragada, ela é assim mesmo. Então ela é toda dessa forma, como se fosse um livro velho, né? E aí a gente tem aqui na frente, eu não sei nem o que é isso, gente. É um sino? Não sei o que é isso. Gente, se eu descobrir, eu deveria ter pesquisado isso antes, né? Deixa eu fazer o vídeo, mas se eu descobrir, eu deixo aqui pra vocês. E aqui a gente tem o Carver, o Raymond Carver. Essa edição aqui, na verdade, eu trouxe lá do Canadá. A gente tava lá no Natal de 2022. E aí o Gabriel falou que esse aqui é um dos livros... Olha o que eu achei aqui dentro. Gente, o Gabriel quando era criança. Ai, que fofo. Eu tava usando como marcador de páginas. E aí eu peguei esse livro, só li um conto nessa edição aqui. Eu só fui terminar mesmo o livro quando ele me deu essa edição aqui de Dia dos Namorados. Mas essa daqui é da Vintage, essa daqui é da Harville Press, eu acho. E essa daqui é da Vintage. E as duas são bem bonitas, eu vou tentar deixar aqui embaixo essas duas em inglês. Vou tentar também encontrar em português, eu acho que na Amazon não tem, eu acho que na Amazon já tá esgotado. Vou tentar encontrar em outros lugares pra vocês, ou no Kindle também, a edição em português. Oi pessoal, eu encontrei essa edição aqui que sai pela Companhia das Letras na Amazon, chamada Iniciantes, mas o que tudo indica é sim a edição em português de What We Talk About When We Talk About Love. E pelo que eu entendi da descrição do livro, essa é mais completa. Também encontrei esse livro aqui que provavelmente tem quase todos os contos do Carver que estão no livro que eu tô falando hoje, mas o preço tá bem mais salgado do que o outro. De qualquer forma, deixarei ambos os links na descrição do vídeo. Obrigada, pessoal! Mas é isso, gente, eu tenho aqui essas duas edições aqui em casa. E eu queria conversar um pouquinho sobre o Raymond Carver com vocês. Vou deixar aqui embaixo na minutagem quando eu começo a falar do livro em si. Então, o Carver nasceu em Oregon, no Pacific Northwest, que é o Noroeste Pacífico, né? Em 1938, e ele faleceu em 1988. Mesmo ano de nascimento do meu irmão e do Gabriel, 1988. Então, ele morreu com 50 anos de idade. E essa coletânea aqui, que se não me engano foi a terceira coletânea de contos dele, foi publicada em 1981. Então, não muito tempo antes de seu falecimento.
E o Raymond Carver, gente, ele teve uma vida interessante. Ele estudou escrita, estudou literatura. Não sei, na verdade, ele teve um bacharelado em estudos gerais, mas ele se influenciou bastante no começo de sua carreira, principalmente por Faulkner. Ele foi influenciado por Faulkner. Inclusive, foi uma coisa até que eu comentei com o Gabriel quando eu tava lendo, que eu já tinha lido isso daqui. Aí eu comecei a ler Luz em Agosto, já temos vídeo aqui no canal. Primeiro vídeo do nosso projeto de leitura 6 livros para 2024, do William Faulkner. E aí eu comecei a ler Luz em Agosto e eu falei assim, nossa, ele parece, né, um pouquinho, assim, a escrita parece um pouquinho do Raymond Carver. Daí o Gabriel falou, eu não acho tanto. O Raymond Carver tem uma escrita tão específica. Eu falei, realmente, ela não é exatamente igual, ou então muito parecida, mas tem um quê de Faulkner, de Carver aqui nessa leitura do Faulkner, que deveria ser o contrário. Ela tem um quê de Faulkner no Carver. E aí ele falou, realmente, eu entendo o que você tá falando, o estilo, né? Parece que cada um desses escritores tem uma escrita própria, uma poesia própria, se podemos dizer assim. Mas principalmente os diálogos eu achei bem parecidos. E aí, estudando um pouquinho sobre Carver, eu vi que realmente ele se influenciou pelo Faulkner, principalmente nos seus primeiros escritos, né? Mas o Carver, ele não teve uma vida fácil, não, gente. Ele teve uma vida difícil, na verdade. Ele passou grande parte da sua vida em dificuldade, então ele escrevia, mas ele trabalhava como zelador noturno, em hospital. Ele abusava muito do álcool, então, se não me engano, ele ficou sóbrio em 1977. O primeiro casamento dele acabou por conta da bebida. Então, ele acabou casando de novo depois que ele ficou sóbrio. E ele faz a dedicatória de quase todos os livros dele, se não me engano, para a segunda esposa dele, Tess Gallagher. Deixa eu ver aqui no outro livro que eu tô aqui dele também, mas eu acho que também é sempre dedicado para Tess Gallagher. Eu acho bem muito bonito, né? Assim, enfim, sou uma fã do amor, né, gente? Como todos nós. Mas ele, graças a Deus, teve, né, um bom casamento. Ficou sóbrio em 1977 e também conseguiu escrever. Então ele disse que parou de beber e começou a escrever e focar aí nos seus escritos. E ele escrevia, gente, sobre uma classe específica. Então ele escrevia sobre a classe média baixa lá nos Estados Unidos, um grupo bem específico de pessoas que trabalhava mais de 8 horas por dia, ou 8 ou mais de 8 horas por dia, vivia paycheck to paycheck, que é como se fosse, vivia, não no vermelho todo mês, mas vivia assim, certinho todo mês, né, o que recebia era só para pagar as contas mesmo, e vivia em dificuldade, né, assim, um grupo de pessoas que acaba abusando do álcool, abusando de cigarro, o hobby é a pesca. Então pelo menos todos os contos, quase todos na verdade, aqui deste livro são sobre essas pessoas, sobre esse grupo de pessoas. E era o grupo em que ele se encaixava também, né? Working class, classe média baixa dos Estados Unidos. E ele focava bem no dia a dia dessas pessoas. E o estilo de escrita dele, gente, é bem sucinto, bem breve. É como se ele tivesse indo direto ao ponto. Então a gente não vê nenhuma palavra desnecessária aqui. É bem minimalista. Ele tinha esse estilo de escrita bem minimalista, bem sucinto, mas com uma poesia própria dele. Então é tudo isso que eu falei, mas você lê e você fica assim, abismado com a beleza da escrita dele. É uma beleza real. Inclusive, quer dizer, uma beleza real, uma escrita real, como se você sentisse que aquilo estivesse acontecendo mesmo e você estivesse assistindo a vida daquelas pessoas. É como se, assim, a vida das pessoas fosse isso daqui e o Raymond Carver pegasse uma parte daquela vida e colocasse no texto para você ler. São só pedaços mesmo. E o Gabriel fala que o motivo pelo qual ele ama o Raymond Carver
tanto que é o escritor favorito dele é porque não parece que ele tá escrevendo. Então, o Gabriel disse que não gosta muito daqueles escritores, autores que escrevem assim, olha, eu estou escrevendo e é pra você perceber que eu estou escrevendo um livro, tipo, mais ou menos como eu penso, como o Victor Hugo escrevia os livros dele, gente, não me odeiem, mas eu gosto de Victor Hugo, tá, gente, mas eu sinto como se o Victor Hugo estivesse escrevendo o livro e pensando, eu quero que todo mundo veja que eu realmente estou escrevendo um livro muito bom, e ele fala que o Carver parece que escrevia só pra contar aquela história e nem parece que é escrita, parece que é uma realidade, né? Que você tá vendo aquilo acontecer. E eu sinto isso também ao ler o Carver. Brincadeiras à parte, são estilos diferentes de escrita, gente, não tô, enfim, diminuindo um, enfim, enaltecendo o outro. É só pra tentar explicar pra vocês mesmo como é a escrita do Carver. E ele também escrevia, é uma nomenclatura dirty realism, como se fosse um realismo sujo, que é um... sujo, não gosto dessa... mas enfim, dirty realism. É como se fosse um realismo bem cru, assim, né? Aquela realidade mesmo. Então aqui a gente vai ver... aqui a gente vê pessoas comuns, mas fazendo coisas um pouco tenebrosas, né? Alguns dos contos a gente vê só um dia normal, comum naquele dia a dia das pessoas, e alguns outros a gente vê coisas traumatizantes acontecendo aqui. Então aqui nesse livro a gente tem 17 contos, vou mostrar aqui pra vocês a página, são 17 contos, todos maravilhosos. Eu acho que só teve, talvez assim, um que eu não gostei tanto, mais porque por eu não ter gostado da história, ou talvez até por eu não ter compreendido direito, mas a grande maioria aqui, realmente, eu fiquei, depois de ler, eu fiquei assim, tive que, né, digerir um pouquinho cada conto aqui. E eu até escrevi aqui no meu caderno, gente, contos que me traumatizaram, contos favoritos. Então eu escrevi aqui, ó, contos que me traumatizaram. Tell the Women We're Going e So Much Water, So Close to Home. Esses dois contos, já vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. E os meus favoritos, Everything Stuck to Him and What We Talk About When We Talk About Love. Eu acho importante falar sobre o conto do título, né, do livro. Mas, gente, esses contos aqui... um pouco pesados, principalmente esses dois aqui que eu escrevi que me traumatizaram. Eu acho que o conto chamado Tell the Women We're Going é um dos contos mais fortes e perturbadores que eu já li em toda a minha vida. Então aqui nesse conto a gente tem dois rapazes casados que começam o livro em casa mesmo, assim, com suas respectivas esposas, se não me engano. Daí eles decidem, ou eles estão um na casa do outro, eu acho que é isso. Eles estão fazendo um churrasco, assim, na casa de um deles, as esposas estão lá. E eles estão bebendo, mas aí acaba a bebida e eles resolvem sair para poder comprar mais bebida. Só que aí no caminho, quando eles estão dirigindo, eles encontram um carro com duas meninas dentro. E aí, muito de uma forma meio que, como que criando um suspense muito devagar, a gente vai percebendo que eles estão interessados em alguma coisa com essas meninas. Eles acabam, né, conversando com elas assim pela janela do carro, mas aí eles acabam perseguindo essas meninas. E antes da gente entender o que eles estão querendo com elas, a gente fica assim pensando, não, mas eles não querem nada, eles só estão conversando com elas, né? Assim, tentando se convencer de que nada de ruim vai acontecer. E aí aquele suspense é criado e a gente percebe que são, né, dois homens comuns que do nada se tornam homens assustadores. Então, eles acabam perseguindo as meninas e a gente logo percebe que eles querem ou abusá-las ou, sei lá, né, matá-las. Então, é muito assustador, é muito perturbador.
E a forma que o Carver escreve é sensacional. Cria um suspense, assim, mas realmente eu achei muito forte. E aí o final é tenebroso. Vocês já podem imaginar o que acontece no final. Mas esse é o Tell the Women We're Going. O outro que também é perturbador, mas é sensacional, é muito bom. É de um grupo de amigos que sai para pescar. Eles são amigos também, pessoas comuns, né? Working class, classe trabalhadora. E eles, no final de semana, saem para pescar. E quando eles chegam lá na área, que eles vão passar o final de semana, dormir, pescar e acordar no dia seguinte e voltar para casa, eles veem um corpo de uma menina nu e a menina está sem vida. E aí eles olham para aquilo, né? E simplesmente decidem continuar a sua pesca, porque eles encontram esse corpo bem onde eles vão pescar. E em vez de chamar a polícia imediatamente, eles ficam lá, pescam, jantam, dormem e no dia seguinte voltam para casa, e aí sim que eles vão chamar a polícia. Mas a forma como o Raymond Carver escreve isso é sensacional. Eles chegam lá, veem aquilo, eles rapidamente conversam assim, vamos chamar a polícia? Vamos, né? A gente tem que chamar, mas a gente já tá aqui, né? A polícia chegar agora ou não, assim, não, vamos aproveitar o dia aí, vamos jantar pelo menos, vamos comer. Vamos pescar então? A gente tá cansado, vamos dormir? Por que a gente não chama a polícia amanhã? É muito perturbador isso. Assim, você faz todas as coisas que você ia fazer com o corpo bem ali. E eles não se desestabilizam em momento nenhum. Eles veem aquilo assim, tipo, tudo bem, tá ótimo, não tem problema não, esse corpo aí, nós vamos jantar aqui, pescar, fazer o que a gente ia fazer. Depois amanhã, quando a gente vai voltando pra casa, a gente liga, né, pra polícia. Perturbador também, né? Mas é muito bem escrito e é realmente um conto sensacional. Muito, muito bom. Esses dois foram os que eu achei um pouco mais pesados, né? Os outros dois que eu comentei, o What We Talk About When We Talk About Love, é um conto muito interessante, que é, na verdade, são 4 amigos, né? 2 casais, e eles estão numa mesa, na casa do doutor, né? Que é o principal desse conto. E aí ele tem até aqui na primeira página do livro falando assim: My friend Mel McGinnis was talking. Mel McGinnis is a cardiologist and sometimes that gives him the right. Então, o meu amigo, né, que é um cardiologista, ele tava falando. E sabe, ser médico te dá o direito de falar. É como se ele, enfim, né, tem essa, assim, fama, não vou falar fama, mas essa visão de que os médicos têm uma importância maior, né, na sociedade do que as outras pessoas. Mas aí são coisas pequenas, assim, que o Raymond Carver acaba colocando nos contos dele. Assim, palavras e frases que nunca são desnecessárias e sempre querem dizer alguma coisa sobre aquele grupo de pessoas ali. Então, esse daqui foi o único conto que eu acho que não é bem, assim, aquela a classe média baixa que eu tava falando, né? É um grupo de amigos, como eu falei, que tá na mesa, na casa desse cardiologista, e eles estão conversando sobre o amor. Então, eles estão lá bebendo muito, estão enchendo a cara antes de sair para jantar. Eles, durante o conto inteiro, eles ficam conversando sobre: não, vamos só terminar essa garrafa aqui, matar essa garrafa aqui, a gente vai jantar no restaurante muito bom. Mas durante a conversa toda, eles estão conversando sobre o que é o amor, né? O que eles veem como amor. E eu achei muito interessante aqui, porque esse cardiologista, ele é casado com uma moça, e essa moça já foi casada antes, ele também já foi casado antes. E a moça tava falando, né, a esposa dele tava falando, comentando com os amigos sobre o ex-marido dela. O ex-marido dela batia nela e era muito obsessivo, né? Então, quando ela terminou com ele, começou a namorar o médico, ele acaba, assim, comprando uma arma, enlouquecendo, indo atrás deles, ameaçando,
né, os dois, dizendo que ia matar os dois, enfim, que amava muito ela. E aí o cardiologista fala assim, ele não te amava, isso não era amor. Aí ela fala, olha, era um tipo de amor diferente, mas era amor sim. Ele fala, não, não era amor. Então eles ficam uma grande parte aqui do conto discutindo se era amor ou se não era amor, o que aquele cara sentia por ela. E ela falava assim, era amor sim, só era um amor doentio, mas ele me amava, eu sei que ele me amava. Eu falava, como que ele pode te amar se ele batia em você, isso não é amor? Então essa discussão aqui foi muito interessante. Realmente tem alguns gatilhos aqui nesse livro, gente. É tudo muito cru e tudo muito problemas, né, das pessoas comuns, pessoas, né, como a gente, que todo mundo passa pelos mesmos tipos de problema, todo mundo passa, enfim, não exatamente pelos mesmos tipos de problema, mas ninguém tem uma vida perfeita. E aqui é bem cru mesmo, ele mostra isso pra gente nessas páginas, o que é aquela parte, né, aquela parte da vida que a gente não conta pra ninguém, talvez. Então aqui a gente vê abuso de álcool, como eu falei, desavenças, conflitos familiares, e todo esse tipo de coisa. E claro que tem uns mais fortes do que os outros, e tem uns também que são mais perturbadores do que os outros, mas no geral eles têm a mesma pegada dessa realidade, né, esse realismo sujo, que nem eu falei no começo. E só para vocês terem noção, gente, a única marcação que eu fiz aqui no texto, no livro, foi a seguinte, ó. Foi um conto chamado Gazebo, né? De um casal que tá tendo problemas, né, no casamento, e um casal que bebe muito. E aí a única parte que eu marquei aqui no livro foi o seguinte. Well, truth is, we were both hitting it pretty hard. Booze takes a lot of time and effort if you're going to do a good job with it. Então, beber dá muito trabalho se você vai fazer, né, um bom trabalho com isso. Então, se você decidir ser um bêbado, né, se você decide realmente viver a sua vida bebendo e abusando do álcool, dá trabalho, você precisa realmente gastar grande parte do seu tempo bebendo. Então é mais basicamente isso que ele fala aqui, nesse conto, que é muito bom, esse Gazebo também. O outro conto, gente, que, se não me engano, será que é o último conto? Não, é o penúltimo conto, Everything Stuck to Him. É um conto também muito legal, que é bem... Como eu já usei essa palavra 1000 vezes, né? Mas é bem cru, é bem real. E é sobre um casal jovem que teve uma filha. E aí ela fala assim no começo do conto, ó. Ela pergunta pra ele, me conta como é que era quando eu era criança. Me conta alguma coisa da minha infância. Ele fala assim, what do you want to hear? He says, what else can I tell you? I could tell you about something that happened when you were a baby. It involves you, he says, but only in a minor way. Então, assim, eu posso te contar uma coisa, não é exatamente sobre você, é uma coisa que aconteceu quando você era bebê e você tava envolvida ali, mas não é exatamente sobre você, não. Ela fala, tá bom, me conta. E aí ele conta. E na verdade, um conto de, sei lá, 5 páginas, que é ele e a esposa, e eles são muito felizes juntos, eles se amam muito. Acabam de ter a neném, né, que é bem pequenininha. E aí eles jantam, aí se não me engano ele tinha uma viagem não, né, como se fosse uma viagem, uma fishing trip, de pesca para poder fazer com um amigo dele no dia seguinte. Mas aí a bebê fica doente, começa a chorar e tá com febre, se não me engano. Daí ele e a moça acabam brigando, porque ele quer ir pescar com um amigo, e a mãe fica assim, né, a esposa fica assim, não, você não pode me deixar sozinha com a bebê. E aí eles têm uma briga, uma discussão, mas aí no final do conto eles fazem as pazes. E pode parecer muito, assim, simples demais, né, minimalista demais, isso que eu tô falando pra vocês, o conto em si, vocês ficam assim, tá, qual é a graça do conto? A graça dos contos do Raymond Carver é a forma que ele escreve. Então, é muito real. Como eu falei, a vida das pessoas tá aqui, ele pega um pedaço dessa vida e coloca nas páginas e a gente lê, mas é muito real. E ele traz
a realidade, né? Assim, gente, eu tô muito repetitiva, mas eu tô realmente tendo dificuldade de encontrar uma palavra que descreva perfeitamente aqui o Raymond Carver. Eu acho que vocês precisam ler para poder entender o que eu tô falando. Mas realmente vale muito a pena essa leitura. Eu queria trazer o Raymond Carver pro canal porque eu acho que ele é um ator sensacional e a gente precisa conhecer, né, gente, o máximo de autores e escritores que a gente puder. Eu acho que é bom sempre conhecer gente nova. E espero que ele venha para o Brasil, né? Mais livros dele sejam traduzidos, porque realmente vale muito a pena conhecer esse autor aqui, gente. E é isso. Quase todos os contos aqui desse livro são sensacionais. Vale muito a pena a leitura mesmo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui mesmo, não vou mais comentar sobre nenhum outro conto, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.